Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. Isso significa que para nós entrarmos no céu, no reino de Deus, nós temos que nos esforçar. Entrar no céu não é uma coisa tão fácil assim como pensamos. Às vezes as pessoas pensam assim, eu não faço mal para ninguém, eu não fumo, eu não bebo, eu não prejudico ninguém e eu vou para o céu. Não é tão fácil assim. A Bíblia diz que é tomada à força, então tem que haver o quê? Um esforço para entrarmos no céu. A salvação, ela é dividida em duas etapas. Ela pode ser progressiva e imediata. Imediata, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O ladrão da cruz. Ele foi salvo naquela hora, não havia nem tempo para se batizar. Mas ele se arrependeu dos seus pecados, reconheceu que Cristo era o Salvador e o Senhor então salvou. Foi uma salvação imediata. Agora a salvação progressiva é como uma planta, que você tem que cuidar dela, senão ela morre. Todos os dias você tem que afofar a terra, você tem que molhar aquela terra. Isso é uma salvação progressiva e é a salvação que hoje nós estamos vivendo. Nós temos que cuidar da nossa salvação. Como assim? Praticando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, vivendo os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Como alguém receber uma herança, os seus pais morreram e agora um filho ele recebe uma herança. Não é tão fácil também receber uma herança. Receber até é fácil, mas para se manter aquela herança, vai ter que haver um esforço. Vou dar um exemplo aqui de alguém que recebeu uma herança de uma fazenda. Se aquela pessoa não cuidar daquela fazenda, os matos vão crescer, os animais vão morrer e vai ficar muito feia aquela fazenda. Vai se acabar, uma hora vai se acabar. Então tem que haver o quê? Cuidado, zelo pelaquela fazenda. E a herança que nós temos é o céu. E para nós morarmos no céu, nós temos que cuidar da nossa vida também, espiritualmente falando. Talvez você esteja muito bem materialmente falando, mas espiritualmente falando. Depois desta vida, que nosso corpo veio do pó, diz a Bíblia, e voltará ao pó, mas a nossa alma e o espírito voltará a Deus que o deu. Para onde nós vamos? Onde vamos passar a nossa eternidade? Então, a salvação é como uma herança. Se alguém não cuidar daquela herança que os seus pais deixaram a ele ou a ela, vai se acabar. Eu dei o exemplo aqui da fazenda, vai se acabar. A fazenda vai quebrando as coisas, o mato vai crescendo, os animais vão morrendo porque não tem ninguém para cuidar. E é a mesma coisa a nossa salvação, se nós não cuidarmos da nossa salvação, ela vai morrer, que é a morte espiritual. A pior morte não é a física, porque esse corpo aqui, ele voltará ao pó da terra. A pior morte é a morte espiritual, porque não veremos mais a Deus. Então eu deixo esta palavra nesta noite para o teu coração, para o meu coração, que o reino de Deus, entrar no céu, não é tão fácil assim. É necessário nos esforçarmos a viver uma vida que agrade a Deus, porque o céu é um lugar santo. E não tem como ir lá para o céu se nós estivermos sujos, espiritualmente falando, através do adultério, do roubo, dos vícios e de tantas coisas, do pecado. O céu é o oposto do pecado. O céu é um lugar santo. Santo é o oposto do pecado. E tem um hino da nossa harpa cristã, 422, diz assim, que no céu não entra pecado. Mas nós somos pecadores. Tanto é no céu não entra pecado, que este corpo que nós estamos aqui não vai poder entrar no céu, porque este corpo é pecado. Ele é pecaminoso. Ele é descendente de Adão e ele já vem com pecado. Uma criança que nasce hoje, ela já nasce com a descendência de Adão e o seu corpo já carrega o pecado. A Bíblia diz que seremos transformados. Receberemos um outro corpo, um corpo de glória, um corpo incorruptível. Porque o corpo nosso aqui é corruptível. Então o céu é um lugar santo. Se você quer ir para o céu,
Acredito que sim, né? Se nós perguntarmos, parece uma pergunta boba, quem quer ir para o céu? Né? A maior parte do mundo, do ser humano, diz assim, eu quero ir para o céu. Mas não é tão fácil assim não. É necessário se esforçar para entrar nas mansões celestiais. Lembre-se da fazenda. Se você não cuidar dela, daquilo que deixar de herança para você, vai se acabar. E se você não cuidar da sua salvação, também vai se perder e vai se acabar. Mas eu, nessa noite, falo para você, cuide da sua salvação. Cuide sim do seu corpo, da sua saúde, mas cuide também, principalmente, da sua salvação, que é eterna. Que Deus abençoe, que esta palavra possa penetrar o teu coração. Louvado seja Deus. Sou o evangelista Janor, da Igreja Evangélica Pentecostal Verdade e Vida, presidida pelo nosso amado e querido pastor José Eugênio Félix. Nossa igreja está localizada na rua Arlindo Teófilo, número 40, Parque Primavera. Quero fazer um convite a você e a sua família. Quinta-feira que vem, se Deus quiser permitir, nós iniciaremos ali uma campanha na nossa igreja, 7 elos, 7 quinta-feiras. O tema da campanha é Derrubando Muralhas. Está lá em Josué, capítulo 6, versículo 20, que fala quando eles tocaram trombetas e as muralhas de Jericó caíram por terra. Você é o nosso convidado. Haverá ali vários pregadores, levitas, louvando a Deus, e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Qual é a sua muralha que você precisa derrubar? Trazendo para o lado espiritual, talvez uma pornografia, um vício de cigarro, um vício da bebida, um vício das drogas, né, o vício do adultério, tantas coisas que faz de separação entre nós e Deus. A Bíblia diz na Isaías que os nossos pecados nos separam de Deus. Cria-se uma barreira, uma muralha entre nós e Deus. Não tem como Deus nos abençoar se existir esta muralha nos separando de Deus. Mas eu convido a você, nesses 7 elos desta campanha, você derrubar esta muralha por terra em nome de Jesus, com a força de Deus. Essa muralha que te separa de Deus, que te afasta de Deus, que faz com que as suas orações não sejam respondidas. Nesses 7 elos, você pode estar derrubando no nome de Jesus. Amém? Quinta-feira que vem, nossa campanha iniciará ali dia 3 de abril e até o dia 15 de maio, às quinta-feira, às 19h30. Vou reforçar aqui o endereço da nossa igreja. Rua Arlindo Teófilo, número 40, Parque Primavera. Igreja Evangélica Pentecostal Verdade e Vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém.